Segunda-feira, 28 de julho de 2025, hoje é dia do agricultor. E você confere no seu Rede Alto Tietê News. Frente fria chega a São Paulo e com tudo, hein? Tudo sobre a febre do morango do amor. E tem seu Resenha na Rede com os resultados da 17ª rodada do Brasileirão. Está no ar o seu jornal. Fortes chuvas provocaram inundações nas regiões montanhosas da Romênia nesta segunda. Pelo menos uma pessoa morreu, gente. Olha, vídeos da inspeção de emergências mostram a destruição na vila de Brosteni, no norte do país. Veículos e partes de edifícios foram arrastados pela enchente. Diversas casas foram destruídas. A autoridade local diz que o rio Bistrita, que corta a região, atingiu níveis históricos. Uma vítima foi encontrada na vila montanhosa de Neagra. Outras pessoas foram resgatadas de casas inundadas e cerca de 890 pessoas foram retiradas por precaução. A gente vê essas notícias agora, como eu venho falando aqui, é o novo normal, né? Esses níveis históricos de enchente, ventanias e outras catástrofes vão fazer parte aí do nosso cotidiano, no mundo e no Brasil também, né? Por falar em Brasil, vamos vir agora para cá, olha, o número de estelionatos explodiu no país. Em 6 anos, os casos aumentaram mais de 400%. Só em 2024 foram mais de 2 milhões de registros, uma média de 4 vítimas por minuto. Um dos golpes mais comuns é o da maquininha, que agora tem uma nova versão. Criminosos se passam por taxistas para enganar passageiros. Câmeras de segurança mostram um padrão. O veículo aparece, que parece um táxi ali, é conduzido por um golpista. Ao final da corrida, ele diz que a maquininha não aceita Pix e pede o cartão físico, sem aproximação. A vítima digita a senha, paga e sai do carro sem desconfiar de nada. Só descobre o golpe ao checar o extrato ou receber uma notificação do banco. A maquininha usada é assim, adulterada, né? Um botão camuflado permite o golpista simular um erro na transação e ver a senha digitada. Enquanto finge um problema de conexão, ele memoriza os dados e ainda troca o cartão por outro. Com o cartão verdadeiro e a senha em mãos, ele faz compras de até R$17 mil sem que a vítima perceba na hora. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o golpe da maquininha causou um prejuízo já de 4,8 bilhões de reais em um ano. A orientação da polícia é usar táxis por aplicativo com pagamento incluído, ou embarcar também em pontos oficiais onde os motoristas são cadastrados. É sempre preferível ali usar o Pix ou cartão por aproximação. Gente, a gente descobre um golpe, aí vem a criatividade. A gente descobre um golpe, vem a criatividade. Então, é bom ali, assim, se munir de todas as armas possíveis, as ferramentas para se proteger. Principalmente nesse caso, é tão fácil baixar o aplicativo ali e chamar a corrida, né? Agora vamos falar do incêndio. Olha, um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria de produtos químicos em Guarulhos na tarde de sábado. Uma coluna de fumaça preta pôde ser vista a quilômetros de distância. Repórteres conseguiram enxergar a fumaça a cerca de 15 quilômetros do local do fogo. O incêndio começou por volta das 2h30 da tarde numa fábrica de embalagens industriais chamada Schutz Vasitex. Ela fica na rua Tecla Fratelli Lopes, no bairro Sadoquim, perto ali do Bom Sucesso. Segundo a Defesa Civil, o fogo começou numa área de armazenamento e se alastrou rapidamente. O Corpo de Bombeiros mobilizou ao menos 40 homens e 12 viaturas. Equipes de gerenciamento de riscos ambientais também foram acionadas, já que há óleo nos arredores. Felizmente, não houve registro de vítimas. O local do incêndio fica a cerca de 6,5 km do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Segundo a concessionária, a Gru Airport e a Nave Brasil, responsável pelo serviço de navegação aérea, as operações de pouso e decolagem seguiram normalmente. À noite, o incêndio foi declarado sob controle pela prefeitura e o local entrou em processo de rescaldo. Menos mal, né? Principalmente que não houveram vítimas fatais aí.
Agora, olha, vamos falar de um motorista aí de 55 anos, ele foi assaltado por 6 suspeitos quando saiu do trabalho em Arujá, na Grande São Paulo. Olha que susto, hein? O crime aconteceu na rua Serra da Cantareira, no bairro Mirante. Ninguém foi preso até o momento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima foi rendida ao deixar o estacionamento alugado da empresa onde trabalha. Imagens que circulam aí em aplicativos de mensagem mostram o momento em que os suspeitos cercam o motorista. Gente, o motorista não teve o que fazer, né? Eles chegam em 3 motos e 3 descem, entre eles um homem e uma mulher armados. O grupo leva a mochila da vítima, que continha documentos, cartões bancários, um pendrive, tacógrafos e um celular. Então, será que eles não estavam sabendo aí do que estava acontecendo? O caso foi registrado na delegacia eletrônica e encaminhado para a delegacia de Arujá. E no próximo bloco, uma frente fria chega a São Paulo trazendo ventanias e o Alto Tietê inicia a semana com quase 2.000 vagas de emprego. Fique aí que já já eu estou de volta, inclusive para falar de uma febre aí que está pegando o pessoal. Você já ouviu falar do morango do amor, hein? Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Olha só, e o Alto Tietê tem quase 2.000 oportunidades de emprego nessa segunda-feira. Ao todo, são 1.957 vagas, para ser mais precisa, aí, disponíveis em Mogi das Cruzes, Suzano e Arujá. As vagas são para diversas áreas e níveis de escolaridade e estão disponíveis pelos programas municipais de cada cidade. Em Mogi das Cruzes, por exemplo, são 1.518 vagas. Os interessados devem acessar a plataforma Mogi Conecta ou ligar para os números 4699-1900, 4699-2784, tem ainda uma terceira opção, o 4798-6315. Em Suzano, são 325 vagas disponíveis pelo programa Mais Emprego. O cadastro pode ser feito pelo site. A cidade também conta com 2 unidades dos centros, na Avenida Paulo Portela, no Jardim Paulista, e na Avenida Francisco Marengo, no Jardim Dona Benta, que fica dentro do Nagumo. Qualquer dúvida que você tiver pode ser esclarecida pelo telefone 4745-2264. Já na cidade de Arujá, o programa Ajudar Emprega tem 114 vagas abertas. O cadastro é online e a unidade física fica na Rua Ademar de Barros, número 60, no Jardim Modelo. O telefone para contato é o 4653-4057. Olha, vamos mudar de assunto? Nos últimos dias, você deve ter ouvido do morango do amor aí, que virou uma febre nas redes sociais em todo o Brasil. Influenciadores, confeiteiros e até cozinheiros amadores entraram na onda da nova sobremesa que conquistou o público. O doce é feito com morango fresco, envolto em brigadeiro branco e coberto por uma calda de açúcar vermelha, como aquelas tradicionais da maçã do amor. A guloseima é vendida em palitos ou em formato de bombom. E em Guarulhos, a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão está com inscrições abertas para uma oficina gratuita sobre o preparo dos morangos do amor. A aula acontece no dia 6 de agosto, às 2 da tarde, na sede da Secretaria, na rua Alberto Rinoto Bento, número 49, no bairro Macedo. A atividade é voltada para mães atípicas, que
que são mães de pessoas com deficiência e tem como objetivo promover o autocuidado, fortalecer vínculos e ainda gerar uma renda. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo telefone 2414-3685. A subsecretaria faz parte da Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos. Não sei se você já comeu morango do amor aí ou se já tentou fazer. Gente, tem muita dificuldade, viu? Eu confesso que eu nem tentei. Agora vamos falar de previsão do tempo. Depois de um fim de semana com aquele calor gostoso, um solzinho, teve muita festa, programação cultural aí pela região, o pessoal aproveitou a passagem de uma frente fria na madrugada de segunda para a terça. Olha, vai trazer chuva e ventania para o estado de São Paulo. A segunda, você já percebeu que teve muito vento por aqui pela região do Alto Tietê, né? A Defesa Civil emitiu alerta para ventos fortes no centro-leste do estado, com rajadas de até 70 km por hora nas regiões de Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Na Baixada Santista, no Litoral Sul e em trechos da Grande São Paulo, os ventos chegaram a 90 km por hora. A Defesa Civil também alerta, para uma ressaca marítima a partir de amanhã, com ondas de até 3 metros em todo o litoral paulista. Em Suzana, a previsão aponta mínima de 5 graus e máxima de 18. E em Mogi das Cruzes, mínima de 4 graus e máxima de 17. E no próximo bloco tem um Resenha na Rede com o Lucas falando sobre a 17ª rodada do Brasileirão. Se você gosta de futebol, fica aí que a gente já está de volta. Agora vou te mostrar algumas opções para você trocar o seu carro na Kia Vig. Começando pela Sportage, nova Sportage 1.6 Turbo com design inovador tecnológico, tá? Híbrido, 180 cavalos, 27 kg de torque, isento de rodízio, porta-malas generoso de 570 litros com acionamento eletrônico, versão única, exclusiva com acabamento de marca Premium. Teto solar duplo panorâmico com câmera 360. E nós temos também o Stonic 2025 SX, versão única com motor 1.0, 120 cavalos, híbrido, isento de rodízio, com números aproximadamente entre 12 e 17 na cidade e 18 e 24 na estrada. Porta-malas generoso de 325 litros. Bongo, utilitário nas versões com ou sem ar-condicionado. 2.5 turbo diesel, 130 cavalos, 4x4, tecnologia com taxas de menos poluentes e líder do segmento. Tem o seu usado? Traz, porque aqui você terá uma avaliação ótima. Inclusive, você pode fazer a entrada facilitada. Kia Vig, o movimento que inspira. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Seu Rede Alto Tietê News já está de volta. E quando a gente vê o Lucas por aqui é porque tem muito esporte para comentar, né? Exatamente, porque está começando o nosso Resenha na Rede, né, mano? Isso aí, Lucas. E teve muito jogo, né? Tivemos jogos interessantes, artilheiros inusitados, mas foi legal. Foi bem curioso algumas coisas, né? E tá tendo muito jogo, principalmente que teve o Mundial de Clubes e depois vai dar uma paradinha porque tem Copa do Brasil, Sul-Americana, tem alguns jogos aí de outros campeonatos, né? Exato. Mas vamos focar no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Vamos começar falando de Sport Santos, um jogão aí de 4 gols, que foi um empate, né? Sport 2, Santos 2, mas um jogo de nuances, né? Sim. Jogando na Ilha do Retiro, o Santos saiu perdendo. O Sport abriu 2-0 de vantagem, a equipe da casa foi para cima e parecia que encaminhava bem aí sua primeira vitória no campeonato, sua primeira vitória desde março.
O Sport que vive uma situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro. Ainda mais o Santos pelos últimos jogos, como não estava indo muito bem, né? Era o que era esperado. Então o Sport vinha ali com tudo para conseguir os primeiros 3 pontos e afundar ainda mais o Santos nessa maré de azar, nesse momento de crise que vive. O Santos, então, ia perdendo mais uma. Porém, na segunda etapa, a equipe do Peixe conseguiu reagir e empatou. Gabriel Bontempo marcou um gol, o garoto, e o Neymar ajudou aí construindo jogadas dos gols, né? Ele que foi bastante provocado pela torcida do Sport, que levaram até máscaras da Bruna Marquezine para provocar o camisa 10 do Santos. Reviveram, né? Nossa, romances antigos aí dele, viu? Exatamente. E olha, dentro de campo, o Santos foi para cima, conseguiu o empate já na reta final. Ficou aí esse 1 pontinho para cada lado, que na verdade não ajuda nem os santistas e nem os torcedores do Leão, nem a equipe do Sport. Não, o Santos, na verdade, assim, no primeiro tempo, principalmente ele no começo, ele foi um jogo ali mais moroso da parte dele, né? Tanto que, assim, enganou mesmo o pessoal que estava assistindo. Eu mesmo achei que o Sport ia conseguir levar. No máximo, o Santos talvez fizesse um gol, alguma coisa, mas ia dar Sport dentro de campo. Sim, sim. Voltou o segundo tempo ali, o Santos um time ali mais ativo, que ele foi... A defesa do Sport não conseguiu ali segurar o ataque do Santos, estava mais... O Neymar, pelo menos ali, assim... se mostrou um pouquinho mais ativo no jogo, né? Ativo, isso, e não se deixou levar pelas provocações, porque ele tem se mostrado bem nervoso nesses últimos jogos. Exato. A gente viu, né, o episódio da discussão com o torcedor na última partida na Vila Belmiro, então é algo que o Neymar ele sente muito, né? Tudo bem que muitas vezes os torcedores estão ali apoiando, estão, né, elogiando, estão chamando, querendo foto, alguma coisa assim, mas ele dá muito ouvidos, né, para as críticas, para as situações ali que acabam atingindo, que, claro, um jogador de alto calibre terão sempre comentários. Neymar, desde quando jogava na Europa, ou então na primeira passagem pelo Santos, sempre foi alvo de muitos comentários, agora não é diferente, mas acho que com ele sendo esse principal nome do Santos e o Santos vivendo a fase que vive, essa realidade que se encontra o Peixe, aí ele sente mais. O Neymar, ele, na verdade, ele não consegue separar o Neymar jogador, que ele teria que fazer a sua parte, e o Neymar, como se diz, celebridade, que o pessoal mesmo de times opostos, quando vê uma oportunidade, quer tirar foto e tudo mais, e provoca nessa parte. Ele não consegue, ele acaba confundindo, e isso prejudica, na verdade, o trabalho dele dentro de campo e até o respeito dele como jogador, né? Sim. A gente vê no sentido meio, tem que ser o Neymar, assim, é esse tipo de comentário. Mas vamos ver como é que vai ficar, é o que você falou, 1 ponto para cada lado, na verdade não é bom. O Santos, eu não sei, ele estava ali quase, ele terminou na Volta para a zona. De zona de rebaixamento. O Santos não tem um histórico muito bom ali da Série B, vamos seguir para ver como é que vai, né? Exatamente. Mas agora o Santos vai ter um tempo ali para descansar para a próxima partida, que é só no próximo final de semana, mas tivemos outros jogos no sábado, né, Manu? Mais empate. Exatamente. Ali, às 6h30 da tarde, começou o jogo entre Botafogo e Corinthians, jogo que aconteceu no Newton Santos, e o Dorival Júnior levou a campo uma escalação alternativa do Timão, já pensando aí nos próximos compromissos. Tem jogo importante ali para frente. Exatamente. Né? O Botafogo saiu na frente com Arthur Cabral, um gol ali meio diferente, né? Um gol meio inusitado. A bola cruzou a área, bateu, voltou. Arthur Cabral aproveitou a chance e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar. O Corinthians vinha jogando muito mal nessa primeira etapa, mas no segundo tempo tivemos aí as entradas de nomes como Yuri Alberto e Memphis Depay, e foi o holandês, o camisa 10, quem fez o gol de empate para o Corinthians. Também numa jogada de cruzamento, a bola sobra, Memphis mandou de primeira para o fundo do gol, sem chance para o John, que estava do outro lado, não tinha nem como chegar, nem se pegasse um Uber, ele chegaria ali para fazer essa defesa, bem no cantinho. Mas o Timão pressionou bastante e, apesar disso, não conseguiu sair com a vitória. O Botafogo sentiu muito ali essas mudanças que o Corinthians fez no final. O Timão foi para cima, encurralou os donos da casa e, por pouco, não sai com o 2-1 aí, não sai com os 3 pontos. Mas já estava previsto aí na segunda parte, aí no segundo tempo, a entrada aí deixar o Corinthians um pouquinho mais fortalecido, né? Já estava falando do Yuri Alberto, que ele não iria jogar 2 tempos, mas ele ia entrar na segunda etapa.
Tava fazendo falta, né? Apesar de ter terminado com empate ali. Sim. O primeiro tempo do Corinthians não foi legal, assim. Muito abaixo. O Botafogo, na minha opinião, não estava nem jogando tão bem assim, mas como o Corinthians estava muito aquém, ele foi lá e fez o gol, né? Aí garantiu aí o reforço no segundo tempo, que eu acho que deu gás ali pro Corinthians. Com certeza. Espero que esse time aí de um jogador em destaque, né? Não sei como é que vai ficar agora os próximos jogos, mas ele garantiu 1 ponto, tá numa situação, ele estava bem, né? Assim, ele tinha dado uma subidinha. Agora já deu aquela estabilizada. Né? Então, no momento do jogo, esse 1 ponto tinha sido importante, o Corinthians tinha subido ali para 8º, mas com os outros resultados da rodada, o Corinthians desceu de novo para 10º. Mas assim, vamos considerar que é um Corinthians que entrou com um time alternativo, jogou com um time alternativo na maior parte do jogo e conseguiu esse 1 ponto jogando contra um forte adversário no Rio de Janeiro, né? Isso. Então não são muitas equipes que vão conseguir tirar pontos do Botafogo lá. Não. O Corinthians conseguiu ali dentro das suas limitações, conseguir esse pontinho. E aí ficou também com a boa notícia para a torcida do retorno do Yuri e essa postura da equipe que mudou no segundo tempo. A gente viu o Yuri Alberto até quase fazendo um gol, né? Teve arrancada, saiu cara a cara. Muitos ficaram naquela, não, se ele levasse para o lado daria para fazer, ou se bate com a direita seria melhor o lance. Foi ainda antes, né, daquele gol do Memphis. Mas é ritmo de jogo. Ficou um tempo parado, tá voltando agora. E aí o Corinthians já tem outras coisas para se preocupar, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre o Timão. Né? Não vamos dar spoiler não. Quando passar a tabela aí o pessoal vai saber. Exatamente. Agora, teve jogos também com vitória, né? Sim, aí um paulista conseguindo vencer. Mais tarde no sábado, fechando os jogos do sábado. Palmeiras bateu o Grêmio por 1-0 no Allianz Parque. E o gol saiu logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com Facundo Torres, uruguaio, mandando para o fundo do gol e fazendo a festa da torcida alviverde, que depois o Palmeiras conseguiu segurar ali o jogo, destaque para o jogo do goleiro Everton, que ajudou o Palmeiras a segurar esse 1-0 no placar e sair com os 3 pontos do Allianz. É muito ruim quando você faz um gol logo no começo, porque ou você segura o resultado, mas um gol assim é perigoso, né? Assim, exato. E aí o goleiro tem que trabalhar muito, ou você já abala o time adversário e consegue fazer outros. No caso aí, o Everton que trabalhou bastante, né? Mas assim, são 30 gols, ou 3 gols, ou 1 gol, garantiu os 3 pontos. Né? Exatamente. A torcida do Palmeiras está feliz, porque o Verdão segue aí firme nessa briga pelo título, né? Por que não? Temos muito esse elevador ali que a gente vê no Campeonato Brasileiro, a gente comentou da forma como está sendo disputado esse ano. Temos muitas equipes qualificadas brigando pela ponta da tabela. Inclusive, nessa rodada tivemos mudança, né? O então líder Cruzeiro foi derrotado pelo Ceará jogando no Mineirão no domingo. Então o Ceará de virada bateu a equipe cruzeirense. Surpreendeu, viu? E com a vitória do Flamengo sobre o Galo, então aos mineiros perdendo, tivemos Flamengo reassumindo a liderança, Cruzeiro caindo, tivemos derrota do Bragantino e essa vitória do Palmeiras ajuda aí a movimentar bem essa parte de cima da tabela, que inclusive tivemos o Bahia subindo para o G4. O Bahia tá indo bem, o Ceni tá fazendo um bom trabalho aí, exatamente, né? Apesar de ter ficado fora aí da Sul-Americana, que a gente comentou na última semana, conseguiu no Brasileirão bons resultados e agora já figura na elite ali, nos 4 principais do campeonato. Agora, a gente vai falar de um jogo, assim, eu não sei o que vem acontecendo com o Fluminense, ele deixou, coitado, ele sentiu muito, eu acho que o Mundial de Clubes, que ele ainda não se encontrou quando ele voltou. Exato, mano. E, assim, teve o São Paulo e o Fluminense, mas eu acho que quem tá rindo, feliz ali é o Crespo, hein? Porque o Crespo tá bem, né? O Crespo, a torcida São Paulina. É verdade. O tricolor é só sorrisos nessa retomada do Brasileirão, né? Depois ali do Mundial. São Paulo bateu o Fluminense por 3-1 nesse domingo. Resultado contundente, até poderia ter sido mais, mas o Luciano perdeu um pênalti, né? Porém, dentro de campo tivemos zagueiro artilheiro Arboleda, né? Robert Arboleda, marcando mais uma vez para iniciar essa vitória do São Paulo. Depois o Ferreirinha ampliou essa contagem, voltando a marcar, né? O Fluminense ainda descontou com o Samuel Xavier já na segunda etapa, ali aos 77 minutos de jogo. E aí depois o Tapia marcou o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo e fechou a conta. São Paulo 3, Fluminense 1. São Paulo com mais uma vitória, subindo na tabela agora. Embalou ali depois daquele clássico contra o Corinthians.
Já o Fluminense só tem derrotas desde o retorno do Mundial. A gente espera que seja uma fase ali pós-Mundial, né, que ele se recupere rapidinho, porque a gente está chegando na metade do campeonato, não dá para ele ficar de fora assim não, né? Pois é, a torcida do Fluminense já ficou preocupada, trocou aquela euforia, aquela alegria do Mundial por preocupação. Por uma ruguinha no meio da testa já. Pois é, o Renato Gaúcho até falou em coletiva que das equipes que voltaram do Mundial, o Fluminense foi o único que não teve folga, então já meio que, né, dando aquela desculpa, vamos dizer assim, mas já apontando ali alguns motivos por essa queda de rendimento do Fluminense. O São Paulo, assim, o Crespo acho que vem fazendo um bom trabalho, diferente, por exemplo, do Corinthians. O São Paulo está com peças boas, né, uma equipe ali legal. O Luciano, apesar de ter perdido o pênalti, né, ele se destacou nos últimos jogos, não tem o que falar. Jogou bem também contra o Fluminense. Jogou bem, o Arboleda jogou, até o Ferreirinha ali desencantou de fazer o gol. Então, assim, o São Paulo tem tudo ali para ganhar um destaque e começar a dar uma subidinha ali na tabela, né? O São Paulo está vivo em todas as competições, né? Está bem no Brasileirão agora, está nas oitavas da Copa do Brasil, a gente vai falar daqui a pouco, e vem também classificado muito bem na Libertadores, também avançou para as oitavas, é verdade. Aquele time do Zubeldia parecia que só jogava Libertadores, as outras competições deixava ali, Brasileirão estava muito mal, mas na Libertadores São Paulo também chegou com moral, então a torcida de São Paulo tem muitas boas esperanças para essa sequência de temporada, né? O destaque da partida também ficou para o Marcos Antônio, meio-campista do São Paulo, que já vem jogando muito bem há alguns jogos. Então, São Paulo aí tem peças importantes aparecendo no momento em que não pode contar ali com nomes como Lucas e Oscar, que são, né, aqueles grandes destaques que a gente fala, mas dentro de campo o São Paulo está respondendo. O Crespo, né, encaixou esse estilo de jogo. Isso, por falar em Lucas, em teoria ele teria, pelo tempo que deram, voltar em agosto, mas ele está fazendo infiltração no joelho, não sei ainda como é que... a situação dele é complicada. Como é que vai ficar, mas a gente segue e com peças aí para substituir, o São Paulo não sente muito, né? Exatamente. Você falou de Copa do Brasil, então já vamos entrar na Copa do Brasil. É isso mesmo, Manu, porque nesse meio de semana o Brasileirão sai de cena e dá lugar às oitavas de final da Copa do Brasil. Emoções aí que contarão com um clássico. Na quarta-feira teremos o derby entre Corinthians e Palmeiras, acontecendo às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Isso, por isso que os jogadores tinham sido poupados aí do Corinthians. Exatamente. Né? E na quinta-feira, quem entra em campo é o São Paulo para enfrentar o Atlético Paranaense às 7h30 da noite. Então, um jogo num horário um pouco mais cedo e aí teremos as emoções divididas aí em dias, né? Eu acho que sim. Vamos Palmeiras e Corinthians, eu acho assim, tô ali na dúvida mesmo quem que vai dar. São Paulo e Atlético, acredito que o São Paulo ali tá ganhando um destaque. Eu também vejo como favorito. Vai dar São Paulo agora. Corinthians e Palmeiras, olha, com dor no coração, fico achando que vai dar Palmeiras, viu? Pois é, o Corinthians vai ter uma missão difícil, né, Manu? Porque inicia esse confronto em casa e define jogando no Allianz Parque, define jogando fora. Então, para os corintianos mais supersticiosos, ou melhor, não só para os supersticiosos, porque aqui a gente está falando de números, né? Teremos aí o trio Memphis, Yuri Alberto e Rodrigo Garro jogando nessa partida. Também, né? Então, tem o time descansado, tem ali esses principais jogadores de volta, mas é verdade que a melhor fase realmente é a do Palmeiras. O Palmeiras tem um time mais encorpado, tem boas peças e o Corinthians vem tentando se encontrar em um momento turbulento da temporada. Então, Dorival Júnior vai ter que extrair o melhor dessa equipe nessa Copa se quiser avançar e se quiser eliminar o grande rival. A gente teve a final do Paulista, né, a definição do Paulista, que o Corinthians levou a melhor. Depois, no reencontro no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras bateu com certa tranquilidade o Timão lá na Arena Barueri. E agora é o reencontro dessas equipes, então, depois de alguns meses. Isso, vamos seguir acompanhando para atualizar o pessoal de casa. Pois é, vai ser aí um jogo que pega fogo, um confronto que pega fogo. Mas nem de futebol, vive o Resenha na Rede, a gente fala de outros esportes por aqui.
só dando uma pincelada, ó, o Calderano no tênis de mesa, ele ganhou esse final de semana lá na Argentina. Sim. O WTT, que é uma competição importante, ele se destaca e tá como terceiro no mundo, se eu não estou enganada. Sim, foi muito bem no ranking. Foi campeão da Copa do Mundo, foi bem no Mundial também. Isso, tá bem. E um destaque também para o vôlei feminino, que de novo quase chegou lá na trave, né, mano? Na Liga das Nações, é isso? Exatamente. Vôlei feminino, mais uma vez, bateu na trave, ficou nesse quase, o grito de campeão entalado na garganta, mas as meninas jogaram muito bem, né? Sim. Nesse domingo enfrentaram a Itália, que simplesmente tiveram 12 vitórias em 12 jogos nessa Liga das Nações. Então já era força das europeias, né? Isso, já era um peso ali para, poxa, nossa, eu vou enfrentar... Do primeiro set até o que o Brasil, as nossas meninas levaram melhor, Exatamente, né? o Brasil saiu na frente, mas levou a virada. A importância aí do mental no vôlei, a gente comenta bastante aqui sobre esse quesito do vôlei, quando a gente fala do Suzano Vôlei, né? Mas agora também a gente viu acontecendo na Liga das Nações. Então, infelizmente, o Brasil fica mais uma vez com vice e novamente para a Itália, porque em 2022 o Brasil tinha caído justamente para a seleção italiana na final. E aí, o Brasil acumula 4 vices, 2019, 2021, 2022 e agora 2025. Então, a seleção segue sem seu título da Liga das Nações. A gente fica na torcida para quem sabe no próximo ano, né? Eu só não vou falar que bate na trave, porque né, é na rede, então, né? Bateu na rede ali, bateu naquela hastezinha que fica na rede. Sim, mas parabéns para as meninas, foi 3-1. Assim, difícil, é uma competição difícil. E a Itália, ela vinha ali, né, assim, sem perder nenhum jogo. Então, assim, era uma carga ali pesada. As italianas levaram a melhor, mas a gente vai trouxe aí o prata para casa, né? Exatamente. E olha, uma curiosidade é que tivemos exatamente as mesmas semifinais da última edição da Liga das Nações. Olha que legal. Dessa vez o Brasil passou do Japão e aí tivemos a Itália avançando da Polônia. Jogos que aconteceram no sábado e aí no domingo já tivemos a decisão. Bom, Lucas, quinta-feira você está de volta aí para atualizar já de alguns resultados, atualizar o pessoal de casa e os esportes aí que rolam na região, no Brasil, a gente também fala por aqui, né? Exatamente. E a gente ficou por aqui, uma ótima noite para vocês. A reapresentação desse jornal é cedinho, às 7h30 da manhã. Amanhã você confere Arquitetando com Renata Dias e todas as notícias aqui da região. Até mais. Até.